Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like no vídeo, caso você goste do conteúdo. Bom, vamos resolver essa questão que diz o seguinte: nas fórmulas estruturais de ácidos a seguir, X ele representa um elemento químico. Aí temos aqui a estrutura 1, 2, uma estrutura 3 e 4. Os elementos que substituem corretamente o X nas fórmulas estruturais, eles são respectivamente nitrogênio, carbono, enxofre e fósforo, nitrogênio, silício, selênio e bromo, fósforo, carbono, selênio, nitrogênio, nitrogênio, estânio, arsênio e fósforo. Aí temos aqui fósforo, chumbo, bromo e arsênio. Bom, primeira coisa que você tem que saber para resolver essa questão é quantas ligações químicas cada um desses átomos eles podem fazer. Tá? Vou pegar aqui uma tabela periódica para a gente poder fazer essa consulta. Vou voltar aqui, aqui, né? Nosso exercício. Então, a primeira coisa, colocando a tabela periódica aqui, você vai fazer a seguinte análise. Entre os ametais, aqui estão a divisão de metal com ametal. Os ametais, eles vão fazer o número de ligações que for necessário. Quem que são os ametais? É esse grupo aqui, ó. Eu estou circulando em vermelho. O número de ligações necessário para chegar nos gases nobres. Os gases nobres são ametais também, só que eles são esse grupo de ametais aqui que não precisa fazer ligação química, pois já é estável. E aí, o que vai acontecer? O flúor, por exemplo, está bem do lado do neônio. Ele pula um quadradinho para chegar no neônio. Significa que o flúor só faz uma ligação química para ficar estável. O oxigênio pula dois quadradinhos. Então, ele faz duas ligações químicas do tipo simples, tá? Ou uma ligação dupla. O nitrogênio pula três quadradinhos. Então, o N pode fazer três ligações simples, pode fazer uma ligação dupla e uma simples, ou pode fazer uma ligação do tipo tripla. A mesma coisa para o fósforo, ó, faz três ligações covalentes normais. Só que isso aqui são as ligações covalentes normais. Existe também uma ligação chamada de ligação coordenada, tá? Então vamos lá. Primeiro vamos pensar nas ligações covalentes normais. É porque assim, eu tenho um átomo que eu vou colocar aqui no lugar desse X. Eu poderia dizer que esse átomo é o nitrogênio. Por que o nitrogênio? Porque, ó, ligação simples, O, aí vem aqui um N, aí depois a gente teria aqui uma dupla com O. Professor, o nitrogênio faz três ligações, não é? Ó, você falou que ele pode fazer três simples, uma dupla e uma simples, ou uma tripla. Isso, com relação a covalentes normais. No nitrogênio, ele é da família 5A. Significa que eles têm 5 elétrons na camada de valência. Tá? Existe isso aqui, ó, família 1A, família 2A, aí vem aqui a 13 é a 3A, a 14 é a 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Os átomos da família 7A possuem 7 elétrons na camada de valência, da 6A a 6, da 5A a 5, da 4A a 4 e assim por diante. Se a gente está na família 5A, o nitrogênio possui 5 elétrons na sua camada de valência. E para atingir os 8 elétrons, ele faz 3 ligações químicas. Agora, ele tem um par de elétrons livre. E esse par de elétrons livre, ele pode utilizar para fazer uma ligação coordenada. Como que eu sei que dessas ligações aqui, essa é a coordenada? Porque o oxigênio ele precisa de 2 elétrons. Ele precisaria de 2 ligações para ficar estável. Só que só com esta ligação, esse átomo de oxigênio está estável. Por quê? Como é a camada de valência de um átomo de oxigênio? Ele é da família 6A, então ele possui 6 elétrons na camada de valência. Ele precisa de 2 ligações para ter 8. Vamos olhar esse oxigênio aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Olha essa dupla, essas duas ligações simples, seria isso aqui, ó. Ele tem 5, 6. Aqui, quando ele fizer essa ligação, ele vai ter 7 elétrons na camada de valência. Com essa outra ligação, ele tem 8 elétrons na camada de valência. Isso é o normal para o oxigênio. Olha esse outro oxigênio que está aqui em cima. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Ele quer ter 8. Se ele faz essa dupla aqui, ó, 7, 8. Com a dupla ligação, esse oxigênio aqui tem 8 elétrons na camada de valência. Agora, o outro oxigênio, ele tem 6 elétrons na sua camada de valência, porque é da família 6A, 2, 4, 6.
Para ele ter 8 elétrons, o nitrogênio vai pegar aquele par de elétrons livres que ele tem. Como que você sabe, professor, que tem um par de elétrons livres? Ele não é da família 5A? Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons na camada de valência. Um dos pares de elétrons do nitrogênio ele não foi utilizado e ele vai ceder o par de elétrons para o oxigênio. É como se ele fosse fazer uma ligação covalente aqui com esse oxigênio, só que essa ligação covalente, os dois elétrons eram do nitrogênio. O nome dessa ligação é ligação covalente coordenada. Então, eu vou colocar LCC aqui para você lembrar disso, ligação covalente coordenada. E aí, o nitrogênio pode fazer isso aqui. Mas não só o nitrogênio. Na família dele, tem um fósforo embaixo dele, ó, que faz o mesmo tipo de ligação que o nitrogênio faz. Ele pode fazer 3 ligações simples, uma dupla, uma simples, uma tripla. Ou pode fazer também uma dupla, uma simples, uma coordenada, 3 simples, uma coordenada, uma tripla e uma coordenada. Tá? E é isso aqui que a gente poderia ter. Podemos ter o nitrogênio, como sendo esse átomo aqui, ou poderia ser o fósforo. Agora, nas alternativas, ó, temos a é o nitrogênio, a B é o nitrogênio, a C e a E são o fósforo, a D é o nitrogênio. Então, por enquanto, a gente não eliminou nada, mas a gente sabe que existem sim essas duas opções, pois são dois átomos que podem estar fazendo aquela ligação lá. Agora, nesse segundo caso, tem um átomo que está ligado a um oxigênio, outro oxigênio, ó, só ligação normal. Esse átomo não está fazendo coordenada, porque ele não está ligado a um oxigênio sozinho. Tá? Não tem isso aqui. Os oxigênios ou estão fazendo uma dupla ou estão fazendo duas simples. Então, são só ligações normais. Que átomo faz 4 ligações normais? Você vai olhar na tabela periódica, ó, quem pula 4 quadradinhos para chegar nos gases nobres? A gente tem aqui o carbono, ó, 1, 2, 3, 4. A gente tem o silício, 1, 2, 3, 4. Nas opções que nós temos aqui, temos o carbono, silício, carbono, estanho já está errado, chumbo já está errado, tá? Lembrando que estanho aqui, ó, professor, mas o chumbo está aqui, ó, na família, só que ele já é metal, ele tem um comportamento diferente do comportamento que a gente encontra para a família 4. E outra aqui, eu falei estanho aqui no, no SM, não, tá bom. Eu vi o SB aqui. O estanho aqui já é metal, o SB não tem nada a ver, o chumbo já é metal. Então, eles não têm esse comportamento de ganhar elétrons, tá? É diferente a ligação para eles. Então, não é essas duas últimas, podem ser esses aqui, carbono, silício. Beleza? Por que carbono? Vamos colocar a estrutura dele aqui. Ó. O carbono faz 4 ligações, ele tem 4 elétrons na camada de valência e o oxigênio tem 6. 2, 4, 6. O hidrogênio só tem 1 elétron. Então, ó, ligação simples, estabilizou o H. Ligação simples, 2 ligações simples, estabilizou o O. A mesma coisa vai acontecer aqui embaixo, ó, 2, 4, 6. Uma ligação simples estabiliza o H, essa ligação simples estabiliza o O porque ele faz 2 ligações. Aí o oxigênio, o outro, faz 2, 4, 6. Uma dupla aqui, ó, estabiliza o O e estabiliza o C, porque o C fica com 8 elétrons na camada de valência. Observe aqui os 8. Os oxigênios todos também ficam com 8 elétrons na camada de valência. Tá? Isso aqui poderia acontecer no caso do silício também, né? Em 2 podemos ter o carbono aqui, mas poderia ter o silício, né? Ele também faz dupla ligação e duas simples. Ele faz as ligações que o carbono faz. Aí temos a terceira. Na terceira opção aqui, a gente tem X, faz 2 coordenadas. Observe aqui, ó, que isso aqui são 2 ligações coordenadas. E tem 2 ligações normais. Que átomo faz ligações 2 normais e pode fazer 2 coordenadas? Poderia ser o oxigênio, vamos supor. 2 normais é a família do oxigênio. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, tá? Não é oxigênio se ligando com outros oxigênios aqui não, tá? Então, aqui a gente vai ter uma estrutura onde vai ser ou enxofre ou selênio, que são as opções também que a gente tem aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Ou é o enxofre ou é o selênio. Por quê? Vamos colocar o enxofre. Ele tem 2, 4, 5, 6 elétrons.
O oxigênio também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O outro oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí vem os hidrogênios, com um elétron cada um deles. Eu vou apagar essa setinha aqui. E aí vamos colocar as ligações. Ó, o H faz uma simples, estabilizou. O O fez uma simples, esse O agora estabilizou porque ele tem duas simples. O H fez uma simples, estabilizou. O O duas simples, estabilizou. O enxofre já está estável. Só que agora já tem 8 elétrons na camada de valência. Ele pode fazer as coordenadas, pode pegar esse par de elétrons e ceder para o oxigênio e esse par de elétrons ceder para outro oxigênio. Ele não ganha elétrons, ele mantém com a quantidade de elétrons que ele tinha, o oxigênio agora fica com 8. 2, 4, 6, 8 com esses dois, 2, 4, 6, 8 com esses dois. Observe que a gente pode representar dessa maneira aqui, ó, a ligação. Como se fosse uma ligação covalente. É uma ligação covalente, só que essa a gente chama de coordenada, porque os dois elétrons vieram de um mesmo átomo, no caso o enxofre. Tá? Poderia ter sido o selênio? Poderia, ele é da mesma família, ó, ele pode ter o mesmo tipo de ligação. Beleza? Tanto o enxofre quanto o selênio poderiam estar fazendo isso aqui. Das opções que a gente tem aqui, tá? Aí depois temos um átomo, vai fazer 3 ligações aqui normais, né? E uma coordenada. Aqui já deu para ver que a gente vai estar falando do fósforo, né? A gente vai estar falando do fósforo aqui. É a única opção no caso de oxiácido. É que o nitrogênio, quando você olha os oxiácidos que ele forma o HNO, ele forma o HNO2, ele forma o HNO3. Tá? Então, assim, o nitrogênio, ele não tem a opção de estar formando H3, sei lá, H3NO4. Não existe essa fórmula para o nitrogênio. Tá? Então, no caso aqui, embora na família dele pareça que ele e o fósforo vão fazer as mesmas ligações, esse oxiácido dessa fórmula aqui não existe. Tá? Então, são as opções de oxiácidos com nitrogênio. O ácido nítrico, nitroso, e o ácido hiponitroso. Tá? Pernítrico não existe. Tá? HNO4. Beleza? Então, aqui no caso, o fósforo ele pode fazer uma ligação, 3 ligações simples, né? Com O, simples com O, simples com O. Só que esses Os vão estar estabilizados porque eles fazem simples com Hs aqui também. E claro, cada O aqui tem lá seus 6 elétrons na camada de valência, bonitinho ali. E esse fósforo, né, vai fazer uma coordenada, vou colocar aqui em vermelha para diferenciar o seu par de elétrons, o último aqui, para estabilizar esse oxigênio. Esse aqui é o ácido fosfórico, é o H3PO4. Tá bom? Aqui a gente tem o ácido sulfúrico, que é o H2SO4, o ácido carbônico, que é o H2CO3, e temos aqui o ácido nítrico, que é o HNO3. Belezinha? Basicamente é isso. Ó. As alternativas, então, elas nos forçam a deixar nitrogênio, carbono, enxofre e fósforo nessa sequência. Nitrogênio, carbono, enxofre e fósforo nessa sequência a gente tem na letra A. Não é uma questão fácil. Essa daqui é uma questão para quem tem um certo domínio de ligações químicas e principalmente que conhece as ligações coordenadas. Mas você só faz as ligações coordenadas depois de entender as ligações químicas covalentes, tá? Fez as covalentes ali, estabilizou os átomos, aí você pode estar olhando as coordenadas. Espero que você tenha compreendido, espero que tenha gostado da resolução deste exercício. Como não é um assunto fácil, dá uma olhada na playlist sobre isso para você entender um pouco melhor. Tem videoaulas que eu estou fazendo bem mais detalhadas do que essa. Essa já foi uma aula detalhada, mas assim, nem tanto. Tem outras que vão ficar bem mais detalhadas, passo a passo, tabela periódica. Dá uma olhada na playlist. Assistindo alguns vídeos sobre ligações coordenadas, você vai compreender esse tipo de estrutura, tá? Como você monta elas, etc. Bom, foi isso. Terminamos a resolução de mais uma questão. Se você gostou, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link destes cursos. Se você precisar de aulas particulares, também pode entrar em contato comigo. Existe um contato que fica aqui na descrição do vídeo, tá? Desejo bons estudos e até uma próxima aula.